Salve galera! Vamos começar a falar um pouquinho sobre bactérias e doenças associadas? Vocês vão gostar dessa aula, vai ser bem top. Mas antes de falar um pouco das bactérias, eu quero falar sobre tratamentos de doenças bacterianas, porque a gente não pode confundir. Existem doenças que são causadas por bactérias e doenças que são causadas por vírus. E nas questões de vestibular é muito comum que elas venham misturadas. E principalmente indicando formas de tratamento tanto para doenças bacterianas quanto para doenças virais. E eu gostaria de lembrá-los que todas as vezes que nós tratarmos de doenças bacterianas, o medicamento utilizado para tratá-las são os antibióticos. Todas as vezes que nós falarmos de doenças associadas a vírus, nós vamos falar de doenças tratadas por retrovirais ou antivirais, que tem um mecanismo bem diferente dos antibióticos. Mas, morcegão, por que muitas vezes algumas doenças, como agora o coronavírus, ele pode ou é utilizado em alguns casos antibióticos para o tratamento? Por uma situação. A doença viral, ela ataca o corpo, ela ataca o organismo, deixando ele susceptível ao ataque de outros organismos como bactérias. E aí as bactérias oportunistas acabam atacando e causando doenças. Por isso, nesses casos, nós utilizamos os antibióticos, ok? Também tem um outro detalhe: doenças bacterianas ou bactérias que começam a adquirir a resistência contra os antibióticos, que é aquilo que o morcegão sempre fala em aula. Cuidado, nós temos que tomar muito cuidado hoje com as bactérias, porque elas passam por processos mutacionais muito grandes e elas acabam criando resistência contra os antibióticos. E esse tipo de bactéria não vai morrer quando exposta a esses medicamentos. A resistência bacteriana está associada a uma coisa chamada plasmídio, que é um material genético bacteriano menor, destacado do restante do material genético da célula, que tem uma estrutura circular e é menorzinha e pode ser passada para outras bactérias. Ok? Dito isso, bora lá para as nossas doenças bacterianas. A primeira doença que nós vamos estudar é a difteria, também chamada de croup. Como agente etiológico, a bactéria causadora dessa doença, nós temos a Corynebacterium diphtheriae. Ela é transmitida pelo ar contaminado ou por pessoas que tenham ou que estejam contaminadas com a bactéria e que conversam próximas da gente, porque ela acaba saindo pelas gotículas de saliva. Os sintomas da difteria é inflamação na garganta, principalmente nas amígdalas, faringe e mucosa nasal. E essa bactéria, ela produz uma toxina que cai na corrente sanguínea e age diretamente em células do nosso coração, que são as células cardíacas, as células nervosas e as células que formam os nossos rins. Como tratamento, nós utilizamos antibióticos do tipo penicilina e eritromicina, mas a gente também pode utilizar a vancomicina e, como profilaxia, a vacina tríplice. Tá? Por isso que é muito importante nós aderirmos às vacinações, porque nos protege contra doenças, inclusive bacterianas. Nós vamos ver aqui algumas imagens da doença. Então veja, principalmente crianças ela ataca, porque elas acabam entrando, colocando mais a mão na boca, enfim. Olha aqui, ó, nós podemos conseguir enxergar a inflamação nas mucosas nessas regiões. Então, nessa boca aqui eu consigo ver que a amígdala está bem inflamada. Aqui também eu consigo ver uma inflamação bem importante. E nesse caso aqui, uma inflamação que pode causar até um fechamento da traqueia da pessoa, causando a dificuldade de respirar. A outra doença bem comum, inclusive está relacionada com o saneamento básico, é a disenteria. E tem uma disenteria muito importante, que é a disenteria bacilar, formada então por uma bactéria do tipo bacilo. É uma bactéria mais ou menos assim. Opa, perdão. Uma bactéria mais ou menos assim. Deixa eu pegar a canetinha aqui para desenhar para vocês. Ó, meio cilíndrica. O gênero dessa bactéria é chamado de Shigella. Tá? Nós vamos encontrar ela
na água, em alimento contaminado com fezes de pessoas doentes. E a grande sintomatologia é infecção intestinal, dores abdominais, uma diarreia muito forte, com traços sanguíneos nessa diarreia. Então você pode ver mucosas com presença de sangue ou mesmo o cocô todo cheio de hemácia. E também vômitos em algumas vezes. O tratamento é com antibióticos e reidratação por soro caseiro. A profilaxia é a educação sanitária e o saneamento básico nessas regiões. Uma outra doença é a chamada febre tifoide. Tá? A febre tifoide ela é causada por um agente chamado Salmonella typhi. Tá? É a nossa bendita salmonela que está presente nos ovos de galinha. Tá? A forma de transmissão na água, em alimentos contaminados, principalmente ovos, e outros alimentos que estejam contaminados com fezes de doentes. Sintomas: nós vamos encontrar febre, dor de cabeça, fadiga, a bradicardia, que é uma disfunção dos batimentos cardíacos, hemorragias nasais, que vai sair muito sangue pelo nariz, diarreia e vômito. Então, nós temos o tratamento através de antibióticos e, claro, a profilaxia com saneamento básico. Nós temos algumas regiões do planeta pontuais com bastante interação da febre tifoide, principalmente na África. E nós sabemos que hoje a mosca doméstica ela pode fazer a transmissão dessa bactéria, uma vez que ela pousa por sobre as fezes e acaba voltando e pousando no alimento das pessoas. Outra doença bastante importante é o tétano. O tétano também é uma doença bacteriana causada por um agente etiológico chamado Clostridium. Como espécie, o epíteto tetani é uma doença causada por uma bactéria anaeróbica estrita, ou seja, ela morre na presença do oxigênio. A principal forma de transmissão é se contaminando no ambiente com um ferimento onde exista o esporo dessa bactéria nesse local. Também eu vou encontrar, em alguns casos, essa bactéria, os esporos dessa bactéria, escondido em materiais metálicos oxidados. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o material metálico oxidado. Os sintomas é o enrijecimento muscular, então causa uma atrofia muscular e causa a toxina tetânica, que é uma toxina botulínica, ela bloqueia o movimento e a pessoa ela fica toda repuxada. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês uma foto de algumas pessoas com tétano. O tratamento se dá com a utilização de soros e também, não coloquei aqui, mas vacina, tá, gente? Como profilaxia, tá? Olha aqui, ó, eu tenho alguns exemplos. Aqui é um desenho da Idade Média de uma pessoa apresentando sintomas tetânicos. Aqui um ferimento que tem a presença da bactéria e aqui quando a pessoa já desenvolveu sintomas. Os sintomas muitas vezes são irreversíveis, tá, gente? Pode levar a pessoa à morte. A outra bactéria, muito importante, cai sempre no vestibular. A bactéria causadora da tuberculose, o agente etiológico, o Mycobacterium tuberculosis, que também é um bacilo. Também vai apresentar aquele formatozinho de cilindro, ok? Forma de transmissão. Nós vamos ser contaminados pelo ar, porque os esporos podem ficar no ar, em objetos que foram utilizados por pessoas que estão contaminadas e pela saliva da pessoa que está contaminada. Os sintomas é tosse constante, com sangramento, febres, suores noturnos, uma falta de apetite bem peculiar e emagrecimento e indisposição. Existe tratamento, tá? Com antibacterianos, com antibióticos, e a profilaxia se dá pela vacina BCG. E também ao evitar o contato com pessoas contaminadas. Principalmente no inverno, onde
as pessoas acabam ficando aglomeradas, tomar bastante cuidado, porque além do coronavírus, nós também temos as doenças bacterianas como a tuberculose, tá? Olha aqui, ó, um pulmão atacado pelo bacilo. Ele realmente acaba apodrecendo o pulmão. A pessoa tem um emagrecimento muito forte, porque ela não vai conseguir obter oxigênio para seus processos metabólicos energéticos e ela vai acabar sofrendo bastante, tá? Uma outra doença bacteriana bem famosa e que cai muito no vestibular é a cólera, tá? O agente etiológico é causado por um vibrião, o Vibrio cholerae, tá? Cholerae, perdão. Ele é transmitido através de alimento e de água contaminado pelas fezes do doente. As pessoas que ficam doentes por cólera vão apresentar vômito, uma diarreia bem intensa, a desidratação severa justamente por conta do vômito e da diarreia, e os sintomas são causados, esses sintomas todos, pela toxina que a bactéria vai liberar dentro do sistema gastrointestinal da pessoa. O tratamento é através da utilização de antibióticos e a profilaxia é a utilização de um ambiente sanitário com uma sanidade básica oferecida para as pessoas que moram no lugar. As vacinas, no caso da cólera, elas são muito pouco eficazes e de curtíssima duração. Então, você só vai tomar a vacina para cólera hoje, é muito raro se tomar isso, quando você vai viajar, por exemplo, para a África, tá bom? Olha aqui, um doente de cólera e aqui o comportamento mais comum por onde as pessoas acabam se infectando, que é mexer em locais de esgoto a céu aberto, tá? A outra doença bacteriana é a coqueluche. Ela é causada por um agente etiológico chamado Bordetella pertussis. A forma de transmissão é pelo ar e pela saliva das pessoas contaminadas. E a sintomatologia é uma tosse bem seca e bem constante, causada devido à infecção dos pulmões. O tratamento é antibiótico e a profilaxia também é a vacinação tríplice, a vacina tríplice. Outra doença associada à produção de toxina botulínica é o próprio botulismo. O agente etiológico é, de novo, uma bactéria anaeróbica chamada Clostridium botulinum, que está associada à alimentação, a principalmente alimentos que são coletados na natureza e são enlatados de forma incorreta, sem pasteurização, tá? Geralmente, nós vamos encontrar essa bactéria em enlatados que estejam estufados, em palmito e em outros tipos de conserva que ficaram diretamente expostas ao ambiente. Então, os sintomas são muito parecidos com o tétano. Você vai ter dificuldade respiratória e paralisia muscular. O tratamento é a utilização de soro, tá? Quando você já tenha se exposto, e você tem a possibilidade de utilização de vacina, só que ela é muito pouco eficiente também, tá? E a profilaxia é não consumir produtos enlatados que apresentam um aspecto estufado, tá bom? Agora vem uma coisa legal, porque a toxina produzida pelo Clostridium botulinum pode também ser utilizada em tratamentos estéticos, como o Botox. O Botox ele pode ser utilizado em pequenas regiões do nosso corpo para paralisar a movimentação muscular e assim suavizando as marcas de expressão. Olha que maravilha, né, gente? Vejam. Desculpa, eu até coloquei essa imagem justamente para falar sobre isso. Nós, nos últimos anos, passamos por vários acidentes graves com bactérias causadoras de botulismo em rebanhos de bovinos, tá? Porque elas acabam se desenvolvendo muito bem dentro de ração e os animais comem e acabam morrendo porque tem paralisia da musculatura lisa do sistema digestivo, ok? Uma outra doença associada a bactérias é a pneumonia. Elas também são causadas por streptococcus, então são cocos ligadinhos, são como se fossem colarzinhos de bactérias redondas.
principalmente o Streptococcus pneumoniae, que tem vacina hoje, tá, gente? A principal sintomatologia dela é a infecção pulmonar aguda, com presença de febre e tosse sanguinolenta, ou seja, escarros com presença de sangue, e o tratamento é de uso usando antibióticos, ok? A vacina, apesar de ser pouco eficiente, mas ela causa sim um efeito positivo, tá? Mas o que você mais pode utilizar para se proteger contra a pneumonia é a utilização de ambientes que não estejam muito fechados, ok? A hanseníase é outra doença muito importante, causada por um agente etiológico chamado Mycobacterium leprae. Ela era chamada de lepra antigamente, tá? Era uma das doenças mais antigas e com maiores registros históricos, porque até na Bíblia nós temos essa doença aparecendo. Então, a forma de transmissão é só por contato direto com o doente ou pelo contato com o ambiente onde o doente esteve, tá? Os sintomas são manchas na pele, são feridas, deformidades e lesões que acometem as células nervosas. Então você acaba perdendo a sensibilidade nessas feridas, tá? E a lesão ela é tão grave que pode muitas vezes causar a ruptura e a morte da região atingida. Então perde-se pedaço de dedo ou dedo inteiro, mãos, pernas, extremidades do corpo. O tratamento hoje existe, tá? E é através de antibióticos e a profilaxia é a educação sanitária e o tratamento imediato dos doentes. E também, tá, a vacina BCG. Olha só, aqui algumas imagens. Chega a chocar, né? A meningite bacteriana, o agente etiológico é a Neisseria meningitis. A forma de transmissão é pelo ar e pela saliva. Os sintomas são gravíssimos, tá, gente? Que é dor na região da cabeça, trava o pescoço, a pessoa fica com dificuldade de se mover, tem vômito, convulsão. E o tratamento é por usos de antibióticos intravenosos, tá, gente? Meningite existem de dois tipos: a bacteriana, causada pela Neisseria meningitis, e a viral. A meningite bacteriana ela é mais agressiva, ok? E agora nós vamos comentar um pouquinho sobre as doenças bacterianas associadas ao sexo. São doenças venéreas. A sífilis, o agente etiológico, é o Treponema pallidum. A forma de transmissão é pela relação sexual ou pela transfusão de sangue. E muitas vezes, se a mãe engravida e tem sífilis, ela pode passar também para o feto. Os sintomas, em primeiro momento, é o aparecimento de feridas na pele, tá? Geralmente, quando a pessoa está com uma infecção muito elevada, essa ferida pode aparecer no corpo inteiro, mas inicialmente pode aparecer no pênis ou na vagina, tá? Em fetos, ela pode causar uma complicação muito grande, porque pode causar deficiência, porque ela está com o sistema nervoso dos pequenininhos e pode causar malformação. O tratamento é a utilização de antibiótico, principalmente tetraciclina e penicilina. E a profilaxia é a utilização, gente, pelo amor de Deus, de preservativo, né? Não sei ainda como tem gente que em pleno 2020 ainda pratica a relação sexual com parceiros inúmeros sem a utilização desse mecanismo. Olha só, aqui eu tenho algumas imagens. A primeira fase, então, são as feridas nas regiões genitais, no pênis e na vagina. E a segunda fase, olha aqui o que eu falei para vocês, a presença de feridas pelo corpo todo. A gonorreia é o agente etiológico, é a Neisseria gonorrhoeae. A forma de transmissão também pela relação sexual, transfusão de sangue e congênita, no caso da mãe para o feto. Os sintomas é ardência a urinar, corrimento amarelado, gente, que é como um pus, tá? Porque não é como um pus, é um pus que acaba escorrendo pela região urogenital.
Em alguns casos onde a pessoa não dá atenção e o tratamento acaba se delongando muito, pode causar inflamações neurológicas, ósseas e articulares, tá? E pode causar cegueira nos fetos. O tratamento é a utilização de antibióticos, penicilina, mas existem outras famílias de antibióticos hoje, beta-lactâmicos, que também podem ser utilizados. E a profilaxia, de novo, uso de preservativo. Veja, aqui é um homem com a sintomatologia da gonorreia e aqui a mulher. Geralmente este corrimento nos primeiros dias ele não tem nenhum cheiro, tá? Mas depois, quando a doença vai se instalando e vai não sendo tratada, esse corrimento pode apresentar um cheiro diferenciado. Inclusive, quem tem gonorreia, tá? Que pode também ser apresentada na boca ou no ânus, tem um cheiro característico, tá? E a leptospirose? A leptospirose, o agente etiológico já não é mais doença sexualmente transmissível, e sim uma bactéria que é transmitida através de rato, de, de pulga que vive nesses animais, enfim. O agente etiológico é a Leptospire interrogans. A forma de transmissão é alimentos contaminados pela urina do rato ou pelos cães, tá? Os sintomas: calafrio, febre, dor nas regiões das costas, que vão mostrar lesões renais, a icterícia, que é aquele amarelão na pele, anemia, tá? Dor articular, a anemia vai causar cansaço na pessoa. E existe tratamento que é o uso de antibióticos, a penicilina mais presente. E a profilaxia, a educação sanitária básica, o não acúmulo de coisas no quintal para não atrair rato, consequentemente não atrair animais domésticos de rua, como gatos e cães. Ok? Olha só. E aqui estão os nossos exemplos. Ok, pessoal? São essas as doenças que mais são apresentadas no vestibular. Eu fiz um resumo, falei, ficou um pouquinho longo o vídeo, mas para vocês olharem quando vocês estiverem com dificuldade, quando vocês estiverem estudando doenças bacterianas, porque será bastante importante, ok? Um grande abraço!